Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua misericórdia, por tua fidelidade, por teu amor e por teu favor. Senhor, convidamos o Senhor ao lugar de primazia neste devocional e pedimos que, com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura e sobre medida, o Senhor venha falar conosco, mas também derrama sobre nós sabedoria, discernimento, entendimento e inteligência. Nos capacita com inteligência e que venhamos obter, Senhor, extrair, ó Deus, da boa palavra do Senhor, todo o entendimento e conhecimento que necessitamos para vivenciarmos de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e também para sermos sal nesta terra e espelho, refletor da tua graça e favor que se derrama sobre nós. Senhor, nós precisamos de ti, dependemos de ti, não temos nada se não for por teu intermédio, ó Deus. Então fala conosco, Senhor. Fala conosco. Nós queremos e precisamos te ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tem um louvor que me veio à mente agora e diz assim: se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E o restante eu ainda não sei, mas é lindo, não é? Não é uma verdade? É uma verdade na minha vida. Também é na sua? Que assim seja, em nome de Jesus. O devocional de hoje vai ser curtinho, porque amanhã, a partir de amanhã, voltaremos com o devocional pela manhã e o estudo à noite. Amém? Então, hoje é o decreto da virada. Deus decretou uma virada. Decretou, foi decretado. Virou o ano, virou também uma nova oportunidade para mim e para ti. Vamos abocanhá-la, agarrá-la com unhas, garras e dentes e pôr em prática, para que não venhamos passar mais um ano estagnados, parados. E aí no próximo ano a gente olha para o ano que se passou e fala: ai, nada fiz do que queria fazer. Ai, a culpa é disso, daquilo, daquilo, daquilo. Não. Vamos nos erguer em Cristo Jesus. Porque como o Senhor mesmo está a dizer na palavra dele, que se precisamos de ajuda, devemos pedir ao Senhor. Ele nos ajuda, Ele nos responde, Ele nos instrui, Ele nos orienta, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele derrama sabedoria, Ele derrama inteligência sobre nós. Sim, tudo Ele faz por nós. Se soubéssemos pedir mais, pedir adequadamente coisas que nós precisamos e dependemos dele. Muitas das vezes eu e você estamos pedindo coisas erradas. Por que não devemos parar e pensar: Senhor, eu estou pedindo errado, me ensina como devo pedir ao Senhor tal coisa que eu preciso tanto, ó Deus. Me ajuda. Porque eu quero que o decreto da minha vida, o que tu decretaste para a minha vida, venha se concretizar ainda este ano, Senhor. Todas as bênçãos, ó Deus,
que estão disponíveis para mim no reino espiritual, mas que dependem de mim, de uma atitude minha, de uma decisão minha, de eu me levantar, de eu tomar as rédeas, de eu fazer qualquer coisa. Me ajuda, me orienta, me direciona, me capacita, me fortalece, me transforma, me ensina, porque eu não sei. Abre os meus olhos para que eu veja, mesmo que eu não veja o caminho, mas que eu sinta a tua presença, assim como Abraão sentiu, e eu vá com o espírito de ousadia. Mas eu não quero ir sem ti, Senhor. Eu não quero fazer nada sem ti. Então vamos para o decreto da virada, porque ele já foi dado para mim e para ti. Abraça. Não tem mais volta. Não tem como voltar. Já começou, já foi decretado. Não tem como voltar atrás. Não tem como mudar. Só depende de você o resultado final. Amém? 5 de janeiro, o decreto da virada, texto base, Ester capítulo 8, versículo 8. Agora, pois, escrevei aos judeus o que parecer bem a vós, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Só um momentinho que parece que minha gata está aprontando. A minha gata derrubou o vidro da porta. Mas, olha que coisa maravilhosa. Ela estava atrás de um bicho peçonhento, uma lacraia, que deve ter entrado por debaixo da porta, a porta lá embaixo. Então, ela estava atrás caçando. Deus é bom. Agora meu marido foi lá matar. Ai, glória a Deus. Agora, pois, escrevei aos judeus o que parecer bem a vós, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Palavra-chave: restituição. O Senhor já decretou a restituição na minha e na sua vida. Frase do dia: Deus não apenas cancela o mal, Ele nos dá a autoridade para escrever uma nova história. Viu? Aquilo que estávamos falando agora há pouco, só depende de mim e de você. O que você quer escrever? Deus tem o poder de realizar. Se Deus aparecesse agora em forma de um humano na sua frente e virasse para você e te perguntasse assim: eu tenho um desejo que posso te realizar. Peça-lhe qualquer coisa e lhe será dado. O que você iria pedir? Parou para pensar? Pois é. Foi assim com Salomão. E Deus faz assim comigo e contigo também. Ele nos dá essas oportunidades. Ah, mas quando? Vai pedindo. Vai dizendo para ele, vai falando com ele. O que for realizado está nos planos dele, está alinhado com ele. O que não foi realizado, mas não saiu do seu coração, pode ser que não se realizou ainda, porque ainda não é o tempo, ou Deus quer mudar isso aí. Mas não deixe de pedir e não desista, porque Deus não apenas cancela o mal, Ele transforma o mal em bem. Contexto: após a queda de Amã, o maior adversário dos judeus, o decreto de morte contra o povo ainda estava em vigor.
Esther e Mordecai enfrentavam um desafio jurídico. Pelas leis da época, um decreto real não podia ser anulado. Não podia ser revogado. Não podia se voltar atrás. Pois bem, e agora? Faça-se um novo decreto. Eles precisavam de uma estratégia divina para reverter a tragédia iminente. O rei Assuero, então, entrega seu anel selador a Mordecai e permite que eles escrevam um novo decreto. Deus deu instruções, inteligência, estratégia. Em Esther capítulo 8, aprendemos que a derrota do inimigo é apenas o começo do processo de Deus. Muitas vezes, as sentenças de medo, ansiedade ou escassez ainda tentam governar a nossa mente. E por conta disso, a gente se esquece de pensar positivamente, porque é tanta dor, é tanta dificuldade, é tanta agonia, é tanta tristeza, é tanto medo, é tanta escassez, é tanto isso, é tanto assim, que a gente olha para o cenário e a gente se esquece do Deus a quem nós adoramos, do Deus quem nos libertou ali naquela cruz, quando nos comprou pelo alto preço de sangue. Do Deus imutável, que cuida de mim e de ti, o Deus provedor, o Deus zeloso, o Deus que tem ciúme de mim e de ti. Nós simplesmente nos esquecemos. Olhamos para o problema e achamos que o problema é maior do que Deus. Não minta para você mesmo. Eu já menti para mim, dizendo: mas eu não penso isso não, Deus. O Espírito Santo olhou para mim e falou assim: você tem certeza? Eu falei: eu acho que eu não penso isso não. Aí eu já mudei, né? Eu não penso isso não, eu não penso que Deus, que o problema é maior do que Deus, não. Aí ele: por que você não confia então que Deus está no controle? Mas é que não tem desculpa. Mas é que eu sou ser humano, sim. Mas é que eu sou falho e pecador, sim. E é por isso que Deus te dá uma colher de chá todo dia. Falei: tá. Então, muitas vezes essas sentenças aí, de medo, de ansiedade ou de escassez ainda tentam governar a nossa mente. Este capítulo nos mostra que Deus nos concede autoridade. Sim, somos nós que devemos olhar para essas tais situações e dizer: na autoridade que há no nome de Jesus, eu te repreendo agora. Esses dias, eu não sei se comentei com vocês. Eu estava aqui na minha sala. Eu acho que eu não comentei. Eu estava aqui na minha sala, simplesmente não estava ventando. E eu simplesmente liguei o ventilador. E o ventilador, do nada, se pirulitou e desmunhecou para trás, caiu para trás. Na mesma hora, eu senti uma coisa estranha. E eu falei assim: olha aqui, Satanás, aqui em casa tu não entra não. Todo espírito destruidor de quebra, bata em retirada agora, em nome de Jesus, porque eu não te dou autoridade para tu ficar aqui não. Se por uma brecha tu entrou, por 7 caminhos tu bate em retirada agora, em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder no meu lar. Cada coisa que tem aqui na minha casa é consagrada ao Senhor, é do Senhor. Ele nos concedeu a oportunidade de comprarmos e termos. Não pertence a ti. Tu não toca. O sangue de Jesus tem poder e ele é aqui, sobre os umbrais
de cada porta, de cada janela basculhante dentro da minha casa. Tu não entra, tu não faz morada, tu não fica, bata em retirada agora em nome de Jesus. Deus nos deu autoridade. Eu vou calar? Ah, foi só uma coincidência. Foi só porque eu botei o ventilador troncho. Não, não foi. Eu ajeitei o ventilador direitinho. Tanto é que não foi que quando eu fui lá embaixo e depois de um certo tempo abri as portas, abri a janela lá de baixo, correu um vento tão forte, mas tão forte, que eu não sei como a minha porta abriu. A porta estava trancada, não de chave, mas a porta se abriu. E na mesma hora, quando eu desci, eu senti uma presença linda e o vento soprando sobre mim. E ali o Senhor, eu senti, adentrou ao meu lar hoje, agora, nesse momento, o Senhor. Seja bem-vindo, glória a Deus. Você tem autoridade. Não porque ela vem de você. Nós não temos autoridade alguma, senão a que Cristo, quando morreu por nós, nos deu. É no nome de Jesus que nós temos autoridade e poder para repreender todo empecilho, todo levante, tudo que você sentir que tem algo de errado, estranho, esteja repreendendo. E este capítulo nos mostra que Deus nos concede autoridade para substituir palavras de maldição por palavras de vida. Sabe? Já aconteceu de eu estar falando com pessoas e pessoas falam assim, porque você é assim? Eu não aceito mais não. Não, porque você faz assim, você não, eu não. Eu não. Tá amarrado em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu falo mesmo. Fale você também. Não aceite palavras de maldição na sua vida. Transforme o luto em uma celebração pública de vitória. É difícil, não é? Mas é possível. A autoridade nas mãos certas. Versículo 2 e 8. O texto diz que o rei tirou o seu anel e o deu a Mordecai, o tio e padrasto de Ester. Verso 2. O poder que antes era usado para planejar a destruição agora está nas mãos de quem serve ao Senhor. O rei autoriza: escrevam o que bem lhes parecer e selem-no com o anel do rei. Versículo 8. A aplicação: Deus deseja posicionar seus filhos, eu e você somos filhos dele, em lugares de influência para que o bem prevaleça. Quando você se colocar à disposição de Deus, Ele te dá o anel que simboliza a autoridade espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 19. Para que você governe suas emoções e escolhas. Não se sinta impotente. Você tem o respaldo do Rei dos Reis para mudar o rumo das suas decisões. Use bem. O novo decreto, combatendo a palavra contrária, versículo 11. O novo documento dava aos judeus o direito de se reunirem e se disporem para defenderem a sua vida. Antes, eles não podiam se defender, tinham que aceitar a morte. Agora não, o novo decreto já lhes dava a autoridade e poder para se defenderem e também se armarem e também lutarem por suas famílias.
Ele não anulava o ataque, mas dava o poder da resistência e da vitória. A aplicação na minha e na sua vida, na vida espiritual, o inimigo lança decretos de condenação. Ah, porque você não dá conta, você não dá. Ah, porque você não presta. Ah, porque você não merece. Você acha que Deus está te ouvindo? Não, você não merece, você xingou, você murmurou, você reclamou, Deus não está te ouvindo. O inimigo, ele vem para nos atacar e ele não tem pena, ele não tem consciência de ter peninha de ninguém. O inimigo, ele é todinho mal. Deus é todinho amor. O inimigo, ele simplesmente espera que cada flecha lançada e atingida no alvo surta o efeito que ele precisa e que ele necessita para abrir brechas em nossas mentes, em nossos corações, e assim ele fazer ninhos. Ninhos! Lá ele faz uma algazarra na mente, se nós não vigiarmos. Então, ele não tem pena de mim nem de você. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos. Ao derredor, então, eles andam à frente dos anjos. E isso é verdade, porque eu tive uma batalha aqui com ele e vi. Foi uma batalha. Um dia eu conto para vocês. Mas Deus nos deu poder e autoridade para repreender no nome dele. E há poder no nome de Jesus. Ele lança os decretos, o inimigo. Decretos de condenação. Mas o sacrifício de Jesus escreveu um novo decreto a nosso respeito. Colossenses capítulo 2, versículo 14, onde havia morte, agora há o direito de lutar e vencer. Use a sua boca para declarar as promessas bíblicas. Não aceite o silêncio diante do ataque. Responda com autoridade, com a autoridade que Deus te deu, que a palavra de Deus lhe confere, nos ensina, nos orienta. Vocês têm autoridade, não fica recebendo os ataques na mente, não. Esses dias eu estava aqui, do nada começou a aparecer um monte de pensamento intrusivo, negativo, e foi se encharcando. E eu estava parada, olhando, sem fazer nada, e o Espírito Santo falou assim: ei, psiu, tu vai deixar? Eu falei: o quê? Você não está percebendo não o que está se passando nos seus pensamentos? Eu falei: que com um monte de coisa chata. Filho, de onde é que tá vindo isso? Ele: você não tá percebendo não, filha? Você tá sendo atacada, querida. Reage, meu amor. Ele não fala assim não, tá? Eu que interpreto. Mas aí ele fala: reage, querida, vai deixar? Eu falei: é mesmo. Eu comecei a reagir, a falar assim: olha aqui, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Comecei a levantar aqui uma oração por mim mesmo. Faça você também. Pensar negativo não é certo. Gente, não é normal pensar vários pensamentos negativos durante o dia, não. Isso não é normal, não. Isso é ataque maligno. Se não estiver, por isso que a palavra de Deus diz, lá em Efésios, ou é Filipenses, ou é Gálatas, eu vou procurar certinho,
Mas eu sei que em Romanos, né, mãe? Hoje, falei para você Romanos hoje, né? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós temos que renovar pelo poder da mente que há em Cristo Jesus, na mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo pensa de nós. E também o Senhor diz, creio que seja em Filipenses, para que venhamos pensar em tudo quanto é bom. O que ver todas as coisas que for boa, se é bom, se é agradável, se traz amor, se transmite paz, se transmite alegria, pense. Então, a alegria que contagia e transforma. Versículo 16 e 17. O resultado foi imediato. Para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. No versículo 16. O impacto foi tão grande que muitos entre os povos da terra se fizeram judeus. Versículo 17. Até os que não eram judeus passaram a se tornar judeus. Até aqueles que não creem em Cristo, que não conhecem a Cristo através da sua vida, do exemplo que você tem dado, se tornará. A aplicação na minha e na sua vida. A sua história, a minha história, não serve apenas para o nosso bem-estar. Ela é um testemunho vivo. Quando Deus opera uma reviravolta, Ele traz clareza, luz e dignidade, honra. A sua superação será o convite para os outros crerem no Senhor. Viva de modo que a alegria de Deus em você seja o maior argumento para atrair as pessoas ao Evangelho. Pergunta reflexiva para você pensar. Qual decreto antigo de derrota você vai substituir hoje pela autoridade que Deus lhe deu? Conclusão? Ester capítulo 8 nos ensina que o nosso Deus é o Deus da restituição completa. Ele não apenas nos livra da cova, mas nos assenta à mesa do banquete. A história que começou com choro e petição termina com coroa e festa. Como diz o versículo 17, o que era para ser um dia de destruição tornou-se um dia de banquete e de alegria. Hoje, entenda que o rei lhe estendeu o cetro. Veja, o rei lhe estendeu o cetro. É tempo de parar de lamentar o que o inimigo intentou contra qualquer área da sua vida e começar a escrever, através da fé, o novo tempo que Deus preparou para mim e para você. Vamos orar? Em nome de Jesus, põe a mão em seu coração e repita comigo. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é especialista em reverter situações impossíveis. Conforme tua palavra, em Ester capítulo 8, eu tomo posse da autoridade que o Senhor me deu para não aceitar sentenças de derrota sobre minha vida, minha família, minha casa. Que o teu novo decreto de paz e vida se estabeleça em meu lar
em minha família, em meu coração. Transforma os medos que nos rondam e assolam em coragem, e a tristeza que tenta se infiltrar em mim em um testemunho de honra que alcance outras vidas para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão e o amor do Senhor Jesus seja conosco até a vinda do Senhor. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. E amanhã já com 2 devocionais, pela manhã e à noite. Prepara a mente e o coração. Deixa abertinho, porque o Senhor quer falar. O Senhor quer ministrar. O Senhor quer trazer um novo tempo para mim e para ti. Aceite, receba de bom grado, porque tudo que o Senhor tem para nos dar é bom, é perfeito e é agradável. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.